Pastor, nós temos aqui uma pergunta que é uma pergunta bastante oportuna para os dias de hoje. Que diz assim, nosso irmão Ailton: por que não se vê mais evangelismo de rua como antigamente? Há uma lei que proíbe ou foram as heresias que acabaram com certa prática, gerando dúvida na nova geração, pastor? Ou seja, tem irmãos que não estão vendo a prática do evangelismo. O que será que está acontecendo, pastor? Podemos ver em Marcos capítulo 16, verso 15, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta faz parte da chamada Grande Comissão e o poder concedido a todos os cristãos. Então, vemos aqui dois resultados da pregação: a salvação da alma através da fé. Quem crer será salvo, é o que diz o verso 16, e podemos ver também a condenação da alma, que acontece para os incrédulos. Mas quem não crer já está condenado. Então nós temos essa missão. Agora, podemos observar nessa pergunta, o irmão fala das questões antigas, né? Por que não se vê mais o evangelismo de rua como antigamente? Atualmente existem algumas restrições por causa de algumas leis municipais que proíbem certo ajuntamento, certo volume de som. Eu me lembro que quando criança saíamos para evangelizar, o pastor Natanael sempre fez esse tipo de trabalho, e os irmãos sempre se reuniam numa praça. Me lembro bem da Praça dos Andradas, quando criança via aqueles bichos preguiça subindo, e eu tinha a incumbência de vender o jornal Mensageiro da Fé. Amém. Aliás, Mensageiro da Paz, né? Da paz. E eu ficava contente quando vendia os jornalzinhos. Agora, hoje é um pouco diferente, né? Agora o irmão diz aqui que foram as heresias que acabaram com esta prática. Não vamos colocar que são as heresias, porque muitas igrejas, muitos irmãos continuam fazendo esse trabalho de evangelização. É um trabalho que deve ser continuado, porque um folhetinho, ele pode cair em boa terra. Sempre deve também vir através de orações e jejum, da pessoa estar debaixo do poder de Deus, para que realmente o Espírito Santo é que vai convencer a pessoa da necessidade do arrependimento. O primeiro processo é o arrependimento. A pessoa precisa se arrepender de seus pecados e conhecer o Senhor Jesus Cristo. O irmão tem algum comentário a fazer, especialmente pelas
esse evangelismo que é praticado por essas igrejas neopentecostais, por exemplo? Eu tenho visto, pastor, que não tem tido muito evangelismo, não. Por aí eu não vejo muitas pessoas evangelizando. Mas tenho visto muitos irmãos aí que pertencem à igreja neopentecostais que estão distribuindo folhetos para campanhas. Campanha da prosperidade principalmente. E nesses folhetos você não vê nada falando de salvação, de Jesus, que Jesus Cristo salva, que perdoa pecados. Não tenho visto isso. E quanto a heresias que o irmão falou, tem outra questão. As igrejas, muitas delas não estão preparadas ou não preparam os seus membros para ter conhecimento sobre seitas e heresias. Então, quando você prega o evangelho para alguém, você pode se deparar com alguém de uma seita que vai perceber aquele folheto e vai te questionar também. E nesse momento, a pessoa não vai saber o que dizer. Ela prega o amor de Cristo, prega. Mas o evangelho também é falar sobre, ter conhecimentos de heresias, se a pessoa está no caminho certo, está no caminho errado. Então, eu tenho visto isso também, pastor. Principalmente por esses grupos da Testemunha de Jeová que se expõem, que vão até os nossos lares, né? É uma oportunidade de conversar sobre pontos doutrinários, apesar de que eles já são extremamente treinados para confrontação diante da verdade bíblica. Eles já são treinados pelos seus líderes anciãos de não entrar nessa confrontação. Por quê? Porque biblicamente não tem argumento. Não tem argumento. Então acabam se retraindo e vão para os incautos. Exatamente. Mas nós precisamos também para esse grupo fazermos evangelismo, porque são pessoas que estão em delitos e pecados, estão contra a palavra do Senhor e são pessoas que precisam também conhecer a verdade que liberta, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos uma outra pergunta aqui da nossa irmã Conceição. Pastor, eu gostaria de saber se o espírito das pessoas sabe que Deus existe, mesmo que nunca tenham ouvido a palavra de Deus, ou seja, no seu íntimo. O que o irmão tem a dizer? Vamos ler o que diz Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 18 a 20. Romanos 1, versículo 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Agora, o 20. Verso 20. Verso 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão escritas, que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então aqui respondendo à pergunta da nossa irmã pela Bíblia, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, esse verso 20, ele explica o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então esse conhecimento, como a irmã diz, sobre o homem interior, né? Espírito, alma, Deus se dá a conhecer, Deus se manifesta. Nós vemos, por exemplo, lá em Atos, capítulo 17, quando Paulo estava na cidade de Atenas, aqueles gregos que eram muito supersticiosos, eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Então isso nos mostra, todo ser humano
que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem no seu interior um desejo de conhecer a Deus, conhecer a divindade. Então, esse verso 20, ele explica o verso 19, todas as coisas invisíveis. Como diz o verso 20, porque todas as coisas invisíveis, até mesmo o eterno poder e a divindade, são claramente vistas pelas coisas visíveis da criação. Por isso que o Salmo 19, o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então é algo que podemos dizer que não há desculpas para o homem permanecer ignorante das coisas invisíveis. É o que nós, por favor, irmão, leia agora Romanos 2, verso 1. 2, verso 1 diz: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então aqui Paulo, ele descreve precisamente a disposição em justificar-se a si mesmo e condenar aos outros. Por isso estão sujeitos ao justo juízo de Deus sobre o pecado, que Paulo fala tanto para os judeus como para os gentios.